Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Muito feliz por estar aqui com todos vocês, com a graça de Deus, com saúde, que isso é muito bom. Eu recebi de todos vocês, antes de iniciar o Evangelho, eu quero aqui fazer o meu agradecimento em meu nome, em nome de toda a minha família, por vocês terem mandado tantas boas energias, vibrações durante o meu período de Covid. Graças a Deus eu estou bem, a família também. Estou passando agora por um processinho aí chatinho, que é cuidar do cansaço que a Covid dá, do cansaço da pneumonia viral que eu fiquei, mas assim, eu sou muito grata a Deus por estar em casa, por não ter que ficar internada, nem eu, nem meu marido, mãe, pato, ganso, tartaruga, porque foi muita gente infectada na minha família. Vejam, tanto que é perigoso esse vírus. Uma pessoa, que foi o meu irmão, que estava infectado, assintomático, deixou 7 pessoas infectadas, isso dentro de uma casa. Então, assim, a minha família é muito grande, né? Quando eu falo de uma casa, ali uma reunião, só eu, meus irmãos, sobrinhos netos, dá 20 pessoas. Então, assim, nesse final de semana que nós nos encontramos, nós estávamos em 10. 8 foram infectados. Então, assim, o motivo pelo qual a Fraterna ainda não retornou. Porque é muito grave. Ah, Edi, mas eu já fui vacinado. Ok, você foi vacinado. Mas e o teu amigo, teu colega, também trabalhador ou um assistido? Né? E mesmo nós temos tido a Covid recente não nos impede de ter de novo mesmo uma das variantes que a gente não sabe quantas mais. Mas mesmo assim eu quero agradecer e eu quero deixar aqui um apelo pessoal de quem vivenciou, né, esse vírus, para que vocês se cuidem, né? Como diz o Adilson sempre no finalzinho da live, né? Deus no coração, álcool gel na mão. É isso aí. A gente tem que se cuidar. Claro, a gente não tem que deixar de ver a nossa mãezinha, o nosso paizinho, os familiares, claro que não. Mas com cuidado, com cautela, com muita consciência e responsabilidade. Então vamos lá. Hoje, antes de passar a palavra para a dupla Ferreira, que está aí do outro lado, eu quero dar uns recadinhos, que serão breves, fiquem tranquilos. Primeiro, eu quero falar sobre a área espiritual. A área espiritual da Fraterna, recebo muitas mensagens pelo WhatsApp, Edi, quando que a Fraterna volta? Edi, quando que vai ter um trabalho? Eu preciso de tratamento. A Fraterna nunca parou. A Fraterna trabalhou e trabalha incansavelmente desde o início da pandemia, lá no dia 15 de março de 2020. Nós temos fazendo um trabalho primoroso, claro, com todas as dificuldades que a gente não sabia lidar com a tecnologia, pelo visto até hoje, né? A gente ainda tem os tropeços da tecnologia, mas a gente não parou desde lá e só fomos aprimorando com os aprendizados, a gente foi trabalhando, melhorando. A área espiritual, ela está fazendo um trabalho fundamental para as pessoas, e quantas pessoas que não precisam, né, de tratamento, seja de cunho espiritual ou de saúde. Como é que funciona? Vocês entram em contato conosco através do nosso WhatsApp, e aí fala, eu quero fazer um tratamento, uma entrevista, né, ou um tratamento espiritual. E aí eu, Edi, a pessoinha que vos fala, vai direcionar vocês. E a primeira pergunta que nós fazemos é se vocês querem uma entrevista. Por que é importante a entrevista? Porque o entrevistador, ele vai fazer uma espécie de uma anamnese, que é um questionário que a gente faz, para saber de que ordem que é esse tratamento. Porque muitas vezes a gente fala que é de saúde e é espiritual. E na maioria das vezes também, algumas vezes, nem é uma coisa nem outra. A pessoa está precisando conversar. Então a gente vai, e aí no caso a gente direciona. Se for tratamento, a gente direciona para a área específica, para as vibrações, ou então apenas a gente ouve a pessoa e direciona ela para uma vibração específica, porque a pessoa está precisando só de
um carinho, né? Então, assim, como é que funciona? Se vocês souberem que é de ordem espiritual, a entrevista é feita às segundas-feiras, ou às 14 ou às 20 horas. Tem uma equipe para fazer esse tratamento, essa entrevista, e sempre online, né? É uma plataforma específica para essa finalidade. Se for de cunho de saúde, a entrevista acontece às quartas-feiras, às 14 ou às 20 horas. E eu mando a planilhinha para vocês e vocês escolhem aí o melhor horário, né, para que realmente aconteça a entrevista. E é um trabalho muito bonito e eu agradeço aqui mais uma vez a equipe da Marisa Manzini, da área espiritual, todos de parabéns. E sempre aí nas lives nos acompanhando. A outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o curso doutrinário. O curso doutrinário dá tempo de vocês ingressarem, ele está acontecendo remotamente também, através da plataforma Webex, é sempre às segundas-feiras, das 20 às 21h30. O curso doutrinário, para aqueles que tiverem interesse, é só pedir a ficha de inscrição pelo WhatsApp, eu encaminho, e aí a Simone, que é a diretora da área de ensino, já direciona vocês para um grupo que tem, né? Todos os anos tem um grupo específico, e aí vocês fazem parte do curso. Outra coisa que está acontecendo, que está fazendo muito bem a mim, principalmente, é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, eu é que entro, né, através da plataforma Google Meet, e ele acontece todas as quartas-feiras, às 21h30. Temos tido um número aí de 15 a 20 pessoas participando, e nunca mais eu vou reclamar na orelha do meu filho e do meu marido que eu faço o evangelho sozinha e fico lá de vítima. Ninguém participa comigo, embora eu sei que tem os espíritos, os irmãozinhos, né, participando, mas eu queria ver alguém comigo, uma pessoa encarnada. Então agora eu tenho um monte de gente, estou toda feliz. E também vocês podem solicitar a participação através do WhatsApp. Por fim, tem a área social, que também trabalha incansavelmente para que a gente possa levar o alimento para as famílias que estão em condições de vulnerabilidade. E nem sempre essas famílias vivem na comunidade, tá? Com a pandemia, tem muitas famílias que não eram vulneráveis e agora se encontram porque perderam os seus empregos. Então, estamos aí a todo vapor. Ontem foram entregues as cestas básicas. Ainda não postei as fotos, ainda não mandei nada nas plataformas, porque eu estou esperando a Auristela encaminhar. Mas eu sou, né, e a Fraterna, todos nós somos muito gratos pela ajuda, pela colaboração, e sem vocês nós não conseguiríamos fazer isso. E muitas famílias agradecidas também. Por fim, eu quero agradecer a todos mais uma vez por estarem conosco, pedir a proteção para todas as pessoas que estão vivenciando a Covid e mandando aí energias positivas para o nosso querido Almir, que logo, logo estará conosco, e para outras doenças que estão vindo também junto com a Covid, por conta da ansiedade, a depressão, o infarto, as outras coisas que vêm porque as pessoas ficam apreensivas, mas vai passar, né? E agora que eu falei mais que o repórter, eu vou transferir aí a palavra para o nosso querido Adilson e para a nossa querida Priscila Ferreira. Eles vão falar hoje sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é Servir a Deus e a Mamon, e eles vão abordar o item 5, Parábola do Mal Rico. Então, muito bom dia para vocês dois e para todos que estão nos assistindo. Já estamos com 23 pessoas, muito obrigada. E a palavra é com vocês. Eu não sei quem é que vai abrir com a prece, mas gratidão imensa. Obrigada. Bom dia a todos, é com muita alegria que a gente inicia mais um Evangelho Dominical. E Edi, deixa eu te fazer uma pergunta. Se precisar passar um pouquinho das 10 horas, tudo bem? Tudo bem, porque agora a gente é chique bem. A gente tem 4 horas de live, se vocês quiserem e se as pessoas nos aguentarem. Não, aí eu falo 15 minutos, meu pai fala 3 horas e 45 minutos. Não, mas se quiser que eu fale, se quiser que eu fale mais umas 3 horas, eu falo também, porque eu adoro falar.
A única que não fala aqui dos três sou eu. Bom, então vamos iniciar com uma prece, né? Com uma oração inicial. Agradecendo imensamente essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em família carnal, de sangue, mas principalmente essa família de amigos que nós construímos ao longo da nossa vida. Agradecendo imensamente a Jesus, que sempre está do nosso lado, nos consolando, nos amparando, chorando conosco, rindo conosco. Muito obrigado, Jesus. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou, vamos iniciar um evangelho de domingo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, como Edi falou, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 16, a parábola do mal rico. E eu vou ler uma mensagem extraída do livro Alvorada Cristã, do Chico Xavier, tá? E essa mensagem fala sobre um ricaço distraído. Existia um homem devoto que chegou ao céu e, sendo recebido por um anjo do Senhor, implorou em levado. Mensageiro divino, que devo fazer para vir morar em definitivo ao lado de Jesus? Faz o bem, informou o anjo, e volta mais tarde. Posso rogar-te recursos para semelhante missão? Pede o que desejas, disse o anjo. Quero dinheiro, muito dinheiro, para socorrer o meu próximo. O emissário estranhou o pedido e considerou. Nem sempre o ouro é o auxiliar mais eficiente para isso. Penso, contudo, meu santo amigo, que sem ouro é muito difícil praticar caridade. E não temes as tentações do caminho? Disse o anjo. Não. Terás o que almejas, afirmou o mensageiro. Mas não te esqueças de que o tesouro de cada homem permanece onde tem o coração, porque toda alma reside onde coloca o pensamento. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. No entanto, não ouvides que as dádivas divinas, quando retidas despropositadamente pelo homem, sem qualquer proveito para os semelhantes, transformam-no em prisioneiro delas. A lei determina que sejamos escravos dos excessos a que nos entregarmos. Prometeu o homem exercer a caridade, servir extensamente e retornou ao mundo, rico, né, com dinheiro. Os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo. Multiplicaram-lhe de início as peças de roupa e os pratos de alimentação. Todavia, o devoto já remediado suplicou mais roupas e mais alimentos. Deram-lhe casa e haveres. Longe, contudo, de praticar o bem, considerava sempre escassos os dons que possuía e rogou mais casas e mais haveres. Trouxeram-lhe rebanhos e chácaras, mas o interessado em subir ao paraíso pela senda da caridade, temendo agora a miséria, implorou mais rebanhos e mais chácaras. Não cedia um quarto, nem dava uma sopa a ninguém, declarando-se sem recursos para auxiliar os necessitados e esperava sempre mais, a fim de distribuir algum pão com eles. No entanto, quanto mais o céu lhe dava, mais exigia do céu. De espontâneo e alegre que era, passou a ser desconfiado, carrancudo e arredio. Receando amigos e inimigos, escondia grandes somas em caixa forte, e quando envelheceu de todo, veio a morte, separando-o da imensa fortuna. Com surpresa, acordou o espírito, deitado no cofre grande. Objetos preciosos, pedaços de ouro e prata e vastas pilhas de cédulas usadas serviam-lhe de leito. Tinha fome, tinha sede, mas não podia servir-se das moedas. Queria liberdade, porém as notas de banco pareciam agarrá-lo à maneira do visco retentor do pássaro cativo. Santo anjo, gritou em pranto,
Vem, ajuda-me a partir em direção à casa celestial. O mensageiro dignou-se baixar até ele, reparando-lhe o sofrimento, exclamou: é muito tarde para as súplicas. Está sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor te confiou, porque a fizeste rolar tão somente em torno de ti, sem qualquer benefício para os irmãos de luta e experiência. E o que devo fazer? Implorou o infeliz, para retornar à paz e ganhar o paraíso? O anjo pensou, pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que ajuntaste inutilmente, desfaze-te de terra vasta que retiveste em vão, entrega à circulação do bem todos os valores que recebeste do tesouro divino e que amontoaste em derredor de teus poços, atendendo ao egoísmo, à vaidade, à avareza e à ambição destrutiva. E depois disso vem a mim para retornarmos o entendimento efetuado há 60 anos. Reconhecendo, porém, o homem que já não dispunha de um corpo de carne para semelhante serviço, começou a gritar, blasfemar, como se o inferno estivesse morando em sua própria consciência. Né? Então, essa história, eu acho que ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Quando a gente reencarna, tem uma programação espiritual, e a gente pede, sim, alguns atributos, algumas qualidades, alguns instrumentos que Deus possa nos dar para que a gente possa servir. Né? Então, quantos de nós nascemos com tempo para ajudar e não ajudamos? Né? Nascemos numa família amorosa e mesmo assim não sabemos dar amor. Quantas pessoas nascem com dinheiro, não sabem dar dinheiro? Nascem com inteligência e não conseguem usar essa inteligência em prol dos outros? Então, quantas dádivas, quantos atributos nós pedimos, nascemos e Deus realmente nos empresta, né? Além daquilo que nós já conquistamos, e Deus nos empresta para poder ajudar, e a gente não usa, ou só usa em benefício próprio. Né? Então, essa historinha que fala especificamente de dinheiro é muito comum e se atribui a tantas outras coisas. E o dinheiro, falando agora especificamente de dinheiro, que é a proposta do Evangelho de hoje, o dinheiro é uma dádiva de Deus. É um instrumento muito importante que Deus nos emprestou, né, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o crescimento de quem está do lado, para o crescimento do planeta, para o desenvolvimento. Então, o dinheiro é uma dádiva, é um presentaço, né, que Deus nos empresta para que a gente possa evoluir. Mas, por outro lado, o dinheiro também é uma das maiores tentações, é uma das maiores provações que nós temos aqui na Terra. Tem aqueles ditados populares, que é claro que não se emprega para todo mundo, é um ditado popular, mas que se fala, quer conhecer de verdade seu marido ou sua esposa? Pede o divórcio. Né? Principalmente quando vem cheio de complicações ali, geralmente vem, né? Se pedir o divórcio, na maioria das vezes, é porque a situação não está muito legal. Aí você vê realmente, você conhece a outra pessoa, ela potencializa, ela mostra um lado obscuro, equivocado, que às vezes ainda está guardadinho. E no momento de ira, de raiva, a gente se expõe, né? E com dinheiro e poder também, é a mesma coisa. Para a gente se autoconhecer, conhecer o outro, tenha um pouquinho mais de dinheiro nas mãos. Tenha o poder de conduzir algumas pessoas. Né? São forças assim muito... São forças fortes. São forças muito importantes que podem nos levar para dois extremos. Né? Quem tem dinheiro na mão, quem tem poder na mão e sabe conduzir de uma forma muito boa, pode fazer coisas maravilhosas. Tanto a nível de pessoas, como a nível de planeta. Né? Você ter dinheiro e ter poder são oportunidades maravilhosas. Mas tem outro lado também. Se eu tenho dinheiro, tenho poder e uso isso para o lado negativo, eu posso destruir muitas coisas. E principalmente me prejudicar. Né? Prejudicar os outros e, em primeiro lugar, me prejudicar. Então, tem aquilo que a gente sempre fala dos dois lobinhos. A gente tem o lobo bom de um lado e o lobo mau do outro, né? O lobo bom, que seria o nosso lado positivo, ou os espíritos que nos querem intuir a fazer coisas boas. E o lobo mau, que mal na verdade não existe, o mal é a ausência ainda do bem, ainda, porque um dia esse mal vai se tornar bondade, né? Mas enquanto existe essa ausência do bem, existe também
é como se fosse um, um obsessor, algo externo, ou mesmo nosso interno, nos induzindo a fazer coisas equivocadas. Né? E qual lobo na hora que ganha? Aquele que eu estiver alimentando. Né? Fazer o bem ou fazer o mal. Depende da minha escolha. Eu que alimento esse lobo. E em relação a dinheiro, a gente cai nas tentações mundanas. Assim, a maioria. Quem que nunca conversou, se eu ganhar na loteria, o que eu vou fazer com o dinheiro da loteria? Aí a gente fala bem alto ainda, que é para Deus escutar, né? Ai, Deus, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar os necessitados, eu vou adotar uma instituição de caridade, eu vou ajudar os velhinhos, vou ajudar as crianças, vou ajudar os deficientes. Então a gente fala alto, porque vai que Deus escuta, né? Joga para o universo, né? Fala alto pro universo, né? Bem alto. Lá, quem sabe Deus acredita nesses meus propósitos e me fala o número da loteria. Aí eu vou e ganho. Como se ele não conhecesse o nosso íntimo, né? Conhece muito melhor do que nós mesmos. E aí a gente ganha na loteria, né? Aí o que acontece? A gente escuta falar, não sei se é bem assim, que a grande maioria das pessoas que ganham na loteria, em menos de 10 anos, perde o dinheiro. Né? Perde aquilo que ganhou e muitas vezes fica até mais endividado do que era antes. Por não saber gerenciar, né? Por aplicar em coisas que não conhece, perde esse dinheiro. Ou ajuda todo mundo de forma irresponsável, ou gasta, esbanja dinheiro de forma também irresponsável. Muitas vezes não ajuda ninguém, né? Aqueles velhinhos que eu pensava em ajudar, nem lembro dos velhinhos, nem lembro das crianças. E cede às tentações humanas. É muito comum isso, né? No estágio evolutivo que nós temos. Porque as tentações humanas são muito grandes. Esse apego material, esse apelo material é muito grande. E tendo dinheiro em mãos, tem que ter muita força mesmo para resistir. Não é impossível, claro que não. Mas a maioria acaba cedendo ainda. Aí tem aquela passagem no Evangelho, nem sei se você vai falar depois. Pode falar? Que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, quem é Mamon, né? Muitas pessoas conhecem, mas muitas também não conhecem. Mamon, na tradução bíblica, significa dinheiro, riqueza, fortuna. Mas ele também pode ser considerado, né, na sua personificação, como um dos pecados capitais. Sabe aqueles pecados que a gente comete muitas vezes? Pecados não no sentido literal que a Igreja Católica impõe, né? Pecado nesse sentido não existe. Mas aqueles equívocos, aqueles vícios que nós trazemos, que são muito comuns. Né? A gente está cometendo menos do que no passado, mas estamos cometendo mais do que o futuro. A gente está na nossa melhor versão, né? Mas ainda comete. Então, os 7 pecados capitais, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas era a gula, a ira, a inveja, a avareza, luxúria. São 7. Não sei nem quantos eu falei. E a avareza é um desses 7 pecados capitais, né? Que faz parte, que significaria Mamon. E Mamon também pode ser considerado um dos 7 príncipes do inferno. E a imagem dele seria de um nobre todo deformado que anda com um saco de moeda e ele vai oferecendo moedas em troca da alma das pessoas, né? Ou ele é um abutre, um pássaro em forma de abutre, que também anda com um saco de moedas, com um bico. Ele dá moedas e com o bico ele estraçalha a alma das pessoas. Né? Então, no sentido figurativo de Mamon. Agora, se a gente for interpretar, né? Se eu amar a Deus, eu devo odiar o dinheiro, os apegos materiais? É isso que a gente deveria interpretar? Não. Eu não preciso amar a Deus e odiar a matéria, o dinheiro. Claro que não. Eu preciso da matéria, eu preciso do dinheiro. É que a palavra odiar também tem outro significado, né, na tradução evangélica. Odiar significa amar menos ou dar menos valor.
Então, se eu amo verdadeiramente a Deus, eu necessariamente preciso dar menos valor ao dinheiro, menos valor à matéria. E o contrário é a mesma coisa. Se eu amo muito a matéria, os bens terrenos, eu estou dando menos valor a Deus. É difícil amar a Deus e a matéria na mesma frequência. Se eu amo um, eu valorizo menos o outro, né? E assim por diante. E isso foi bem explicado também naquela passagem do moço rico, que também está no Evangelho. Eu também não sei se você vai falar. É um moço rico que procurou Jesus e perguntou: mestre, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus fala: guarda os mandamentos. E o moço é um judeu, né? Ele sabia dos mandamentos. Falou: mas Jesus, eu já guardo os mandamentos. O que mais que eu devo fazer? Aí Jesus fala: você quer ser perfeito? Vai, vendes tudo, vai, vendes tudo o que você tem, pega esse dinheiro e doa aos pobres, e doa aos necessitados. Aí você ganhará a vida eterna. O que o moço fez? Virou as costas e foi embora. Porque para ele era muito difícil, era a ambição, que nem o Michel falou, né? Era o apego também. Ele estava preso ainda aos bens terrenos. E ele não conseguiu se desprender naquele momento. Ele fez exatamente o contrário que Zaqueu fez. Quando Zaqueu teve acesso às informações espirituais, teve contato com Jesus e aprendeu, ele viu que os bens espirituais são muito maiores do que os materiais. E ele era muito rico, né? Ele era um cobrador de imposto e tinha uma fortuna muito também por conta de pessoas que ele lesou em relação aos impostos. Então, ele pegou uma parte da fortuna e distribuiu aos necessitados, inclusive aquelas pessoas que lesaram. Agora, o moço não conseguiu fazer isso, né? E será também que era isso que Jesus pedia? Se a gente interpretar o pé da letra, será que era isso que Jesus queria? Se hoje, vocês acham que Jesus hoje chegaria aqui e falaria: Priscila, vende sua casa, pega o dinheiro, doa e sai por aí mendigando? Claro que não. E se eu fizesse isso também, ia ser uma irresponsabilidade muito grande minha. Né? A gente precisa, sim, de um local para nos abrigar, um teto para nos abrigar, a gente precisa de comida, a gente precisa de roupa. Né? Seria irresponsabilidade largar tudo e ficar mendigando, ficar pedindo por aí. Né? Então, não era isso que Jesus queria dizer. É que as pessoas, na época, os judeus, eles eram muito de obedecer os 10 mandamentos. Eles conheciam os 10 mandamentos de cor. Mas eles obedeciam de forma também muito ritualística, muito mecânica. Não era muito amoroso, era uma forma meio obrigatória. E aí Jesus, quando veio, ele desmontou isso. Né? Porque os judeus acreditavam que a prosperidade que Deus queria era uma prosperidade financeira. Então, quanto mais a pessoa ganhasse dinheiro, mais ele mostraria para Deus que ele era capaz. E Jesus veio mostrando exatamente o contrário, que tem que ter desapego desses bens materiais. Que a prosperidade que Deus sempre nos pediu não é a financeira, é a prosperidade espiritual, é o amor, é saber dar, é saber servir. Então ele precisou vir para desmontar. Mas o moço, como ele era judeu, naquela época era difícil para ele entender, né? E aí, quando esse jovem foi embora, Jesus falou que digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa frase, na verdade, ela tem várias interpretações, né? Eu vou falar 3 das que aparecem mais em relação à pesquisa. A primeira interpretação seria que Jesus não teria falado a palavra camelo, porque é impossível realmente um camelo entrar numa agulha. Ele teria falado a palavra camilo, com i, e que camilo significaria corda. E a corda, por ser muito mais grossa que uma linha, fica muito difícil enfiar no buraco da agulha. Mas isso também parece que já caiu por terra, porque os primeiros manuscritos mais próximos de Jesus mesmo, estava escrito camelo, não camilo.
Então, provavelmente, Jesus falou camelo mesmo, mas depois começaram a traduzir para camelo. A segunda interpretação seria a porta do muro de Jerusalém. Tinha uma porta muito grande, onde as pessoas passavam, né, para sair, para entrar de Jerusalém. E do lado dessa porta grande tinha uma porta pequenininha, chamada fundo de agulha. Então, quando essa porta grande estava fechada por algum motivo, as pessoas tinham que entrar pelo fundo de agulha, que era muito pequenininho. Então, até mesmo o camelo, na hora que ele entrava, cheio de pertences, ele não conseguia passar. Então, tinham que tirar esses pertences dele, as compras, que acho que a 25 de março era fora de Jerusalém, então ele chegava cheio de coisa. Aí ele tinha que tirar aqueles pertences, porque senão ele não passava no fundo de agulha, e ele tinha que se ajoelhar e tinha que vir alguém atrás ainda empurrando o camelo para ele passar. Então, a dificuldade, tadinho, todo raspando no fundo de agulha, porque ele não cabia lá. Então, isso seria uma analogia, né? Que para a gente entrar no reino dos céus, você tem que deixar os pertences para trás, a riqueza, o apego material, e entrar ajoelhado, de forma humilde, né? Então, isso seria uma outra interpretação. Mas o que falam, que provavelmente é esse sentido, é que seria o sentido literal mesmo. Que Jesus quis falar camelo e que Jesus quis falar agulha. Porque tanto no Evangelho de Marcos e Mateus, que também escreveram essa passagem, eles usaram agulha como agulha de costura. E no Evangelho de Lucas, ele escreveu agulha, ele era médico, né? Ele escreveu agulha no sentido de agulha cirúrgica, de fazer sutura. Então, os três evangelhos falam da palavra agulha. Então, provavelmente, é no sentido literal. E tinha um provérbio na época dizendo que eles usavam a palavra elefante. É mais fácil um elefante passar no buraco de uma agulha do que... E aí Jesus substituiu pela palavra camelo. Então, o que ele usou foi uma hipérbole. Hipérbole no sentido de exagero, de querer exagerar para poder fixar melhor na mente das pessoas. Mas se a gente fosse interpretar ao pé da letra, seria impossível um rico entrar no reino dos céus. Porque é impossível um camelo passar no buraco da agulha, né? E será que era isso que Jesus queria dizer? É impossível. Se fosse impossível um rico entrar no reino dos céus, e eu acreditasse em uma vida só, eu não ia querer nascer rica. Para que passar uma vida rica e depois ser condenada ao inferno? Então eu ia querer nascer na classe média. Porque aí eu não ia nem sofrer na miséria e nem ia ser condenada ao inferno se eu nascesse rica. Então isso não faz sentido. É claro que não. Não é impossível. É óbvio que não. O dinheiro ele pode exercer uma fascinação muito forte. Mas a gente conhece, tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas maravilhosas, que têm muita posse, que têm dinheiro e que fazem o bem de forma maravilhosa. Tem uma pessoa que é um herói nacional, ele foi um herói nosso nacional, desencarnou alguns anos atrás. Uma pessoa muito rica, ele tinha muito dinheiro, ele tem fundação, a família dele tem uma fundação até hoje, mas ele praticava caridade também de forma anônima. Eu sei disso porque na época tinha uma amiga minha que trabalhava no hospital, né, num determinado hospital aqui em São Paulo. E diz que essa pessoa pública que todos nós conhecemos, pelo menos uma vez por ano, ele pedia para fechar a ala da pediatria. Então ele pedia para os funcionários para ficar o mínimo de funcionários possível, poucas famílias, também poucos familiares, e ele passava horas brincando com essas crianças. E na época não tinha celular para filmar, para ficar postando em Facebook, Instagram, como a maioria das pessoas tem esse hábito. Na época não tinha. Então não se ficava sabendo disso. Eu só fiquei sabendo depois que ele desencarnou, porque uma amiga minha trabalhava nesse hospital e comentou. E é uma coisa que a gente nem fica falando por respeito também à vontade dele de ser anônimo, né? E uma pessoa com muito dinheiro. E às vezes a gente tem um pouquinho de preconceito, de achar que todo rico é esnobe, que todo rico enriquece de forma ilícita. Mas não, no fundo, isso é um pouquinho de preconceito também.
né? A maioria trabalha duro, a maioria acorda cedo, né? Fala que o olho do dono engorda. É o gado, né? Eu sempre falei gato, mas depois eu descobri que era gado. Eu sempre falei gato. Então, que o olho do dono engorda o gato. Então, essas pessoas, boa parte das pessoas, enriquece também por mérito próprio. E aí a gente fala com esse preconceito que todos são iguais, que enriqueceu de forma ilícita, como nós falamos dos políticos, né? Todos os políticos são corruptos. E não é verdade. Tem muita gente comprometida, muita gente boa. Então a gente tem que tomar cuidado também com a forma que a gente pensa. É uma crença limitadora também, às vezes até um medo de enriquecer, achando também que vai se perder. Não é assim. Quem tem essa crença limitadora, muitas vezes fica só no arroz com feijão, né? Para dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que ele falava que a dívida é que estimulava ele a trabalhar. Porque enquanto ele tivesse dívida, ele tinha forças para trabalhar para pagar a dívida. Consequência, ele passou uma vida inteira com dívidas, porque ele acreditava que eram dívidas que faziam ele trabalhar. Ele passou a vida inteira pagando dívidas, né? Então, não é isso que Deus quer de nós. Tem a lei do progresso, a lei do trabalho. A gente também precisa de um certo conforto. Conforto não no sentido de luxo, não no sentido de esbanjar, não no sentido de acumular. Não, mas no sentido também de um conforto, que também é nossa paga pelo nosso trabalho. Mas também saber se doar, né? Então é isso que Jesus queria que nós fizéssemos em relação ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o apego que nós temos em relação ao dinheiro, né? Então o que ele nos pediu no Evangelho, nos pede sempre, é para que a gente olhe mais para o céu, mais para os assuntos espirituais e menos para a terra, né? Menos aos apegos materiais. Aí só para concluir, aí eu passo a palavra para o meu pai, sobre desigualdade. Algumas pessoas falam que será que não seria mais justo pegar todo o dinheiro da terra, a riqueza da terra e dividir em partes iguais? Aí todo mundo teria as mesmas oportunidades? Será que daria certo isso? Uma que matematicamente, se dividisse todo o dinheiro em partes iguais, cada pessoa ficaria com um pouquinho. Também ninguém ficaria rico aqui, dividindo todo esse dinheiro. E essa igualdade logo viraria uma desigualdade. Porque as pessoas, elas usam o dinheiro de forma diferente uma das outras. É igual um pai que dá uma herança para os filhos. Ele tem vários filhos e dá a mesma quantia para os filhos. Aí tem aquele filho que tem aquele medo do futuro, aquela insegurança, guarda todo o dinheiro, não gasta, fica lá no banco. Aí tem aquele filho que sai gastando, né? E vai viajar, e vai em restaurante, e compra isso, compra aquilo. Se acabar o dinheiro, alguém me ajuda. Sempre tem aquela sensação que vai ter alguém ali com obrigação para ajudar. Tem aquele filho que investe, gasta-se um pouco com o que precisa, mas investe, já tem um pouquinho mais de maturidade, né? Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, essa falsa igualdade logo se transformaria em desigualdade. E outra coisa, muitas vezes o dinheiro precisa estar nas mãos certas. Né? Pessoas que têm uma parte, assim, uma visão intelectual melhor, quando ela tem dinheiro em mãos, ela pode investir na melhoria do planeta. A gente se fala tanto agora de pesquisa de vacina, de medicamento, tecnologia, sustentabilidade. Então, dinheiro também nas mãos certas, isso aumenta o progresso. E dinheiro, muito dinheiro nas mãos erradas, né? Pessoas que ainda não têm essa condição espiritual, ela vai usar dinheiro para outras coisas. Então, o progresso do planeta também diminuiria. Não que nós somos piores que outros países, não é isso. Não é isso. Nós temos as nossas qualidades também, e muitas. Mas será que hoje, se dividisse o dinheiro igual, né, para os países desenvolvidos e para nós, será que nós, com o dinheiro, a gente ia investir em saúde pública? Ia investir em pesquisa de vacina? Os políticos que a gente conhece hoje, os políticos que a gente tem, será que eles iam saber usar esse dinheiro de forma pensando no progresso da humanidade, dos brasileiros ou do planeta? Não sabemos, né? Às vezes o dinheiro realmente precisa se concentrar em regiões
que estimula mais, né? Bom, aí só para concluir mesmo, senão meu pai não vai falar. É só uma historinha. É uma família que o pai, uma família rica, né? E o pai pega o filho e leva para o interior de uma cidadezinha, para um local bem pobrezinho. Ele queria mostrar para o filho o quanto pode ter de pobreza fora também, né? Ele queria ensinar isso para o filho dele. E depois eles voltam para casa e o pai pergunta, fala, filho, o que você aprendeu? Ele falou, pai, eu aprendi que as pessoas na rua, eles têm vários cachorros, tem um monte de cachorro andando, solto. Eu só tenho um cachorrinho em casa, né? Aprendi que eles nadam em riacho, eles nadam em lagoa, eles nadam em cachoeira. E eu só tenho uma piscininha aqui no jardim. Eu aprendi que eles têm florestas, eles têm pássaros voando sozinhos, sem estarem presos, eles têm borboleta. E eu só tenho um quintal, que começa da porta e termina no portão. Apesar de ser grande, mas é só um quintal. Eu aprendi também que quando eles olham para o céu, eles têm o céu, eles têm as estrelas, eles têm a lua, eles têm o sol. Eu só tenho uma varanda com teto e uma lâmpada. Aí o menino fala para o pai, obrigado, pai, por mostrar o quanto nós somos pobres e eles são ricos. Então, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro e o resto não tem. Então, que fique assim como a gente possa pensar que a nossa riqueza verdadeira que Deus nos pede são os nossos valores e não necessariamente dinheiro. A pessoa pode não ter nada de dinheiro e ser muito feliz, muito livre, muito liberto. Enquanto outras pessoas têm muito dinheiro e são presas, são fechadas dentro de casa com grade, com porta, com medo, né? Essa é a minha mensagem. Obrigada. Meu Deus. Isso para quem me disse outro dia, assim, tão, né? Eu quase não falo, viu, Edi? Eu não sei se eu sou tão falante, tá vendo? Mas quando ela disse Edi... Quando abre a boca, né? Quando eu começo. Mas foi muito bom a sua parte, viu? Muito bom. Obrigada. Bom, queridos amigos da Fraterna, bom dia. Que todos estejam bem, se cuidando. E mais um evangelho. Como Edi falou no começo, algumas preocupações da Fraterna, uma delas é o evangelho. O evangelho que nunca parou. O evangelho que não para. Se não é presencial, estamos aí, né? Usando as redes sociais. Outro cuidado que ela falou a respeito de preservar a saúde daqueles que comparecem à Fraterna, e é um cuidado maravilhoso, e a Fraterna tem um carinho enorme por todos nós que frequentamos lá. Então, vamos nos cuidar. Enquanto não é possível estarmos presentes no Evangelho, né, fisicamente, que estejamos através do Instagram. Vamos falar, apesar que a Pris não deixou muita coisa para a gente falar, né? O capítulo que fala de não poder servir a Deus e a Mamon. Obviamente estamos num plano material, plano físico, e esse plano nos pede, sim, que tenhamos, que façamos a busca daquilo que vai nos ajudar a viver, a manter essa caminhada nesse plano físico. Eu adoro Jesus, que beleza, eu vou buscar o crescimento espiritual e morro de fome porque não tenho comida. Não, eu tenho que trabalhar, né? Vou seguir o melhor entendimento, buscar Jesus e não tenho como comprar o remédio. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar. Como ela falou, é dar o valor justo, exato a cada coisa. Então, Deus, ou seja, a parte espiritual, ou seja, o nosso coração, ou seja, a nossa preocupação com o próximo, com a família, com os amigos, até com aqueles que sequer conhecemos, é fundamental. Porque de nada adianta termos riquezas e estarmos vazios. É terrível, né? Então, nós sabemos que a riqueza não é uma condenação.
Porque senão Deus seria injusto por dar a riqueza para uns e para outros não. Então Deus estaria nos condenando a um inferno, como a Pris inclusive falou. Mas se nós olharmos a riqueza e olharmos a pobreza, a prova mais dura, mais complicada é a da riqueza. E é interessante que no olhar da terra parece ser a experiência mais gostosa, né? Na riqueza, está sobrando dinheiro, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou fazer o que quero. Parece ser a mais gostosa, mas não é. Ela se torna gostosa ou boa quando eu uso esses recursos em proveito do bem. Então, a riqueza não é problema. O problema é como eu me utilizo desses valores que Deus me emprestou. Obviamente, ninguém é proprietário de nada. Nós estamos aqui temporariamente com recursos emprestados por Deus. E esses recursos, nós vamos prestar contas. Prestar contas de que forma? Será que na hora que eu vou voltar, eu vou contar o dinheiro? Olha, está aqui de volta. Não. Eu vou prestar contas de acordo com aquilo que eu fiz durante a minha caminhada. Por isso que Jesus nos disse que era preciso que juntássemos os tesouros do céu. Estamos preocupados em juntar os tesouros da terra. Não faz sentido. Então, os tesouros do céu, por quê? E ele mesmo disse, porque o tesouro do céu, a traça não corrói, ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Ele não vai roubar o amor que você tem pelo teu irmão, pelo seu pai, pelo seu filho. Ele não vai roubar a riqueza, o tesouro que você tem, a riqueza da alegria que você carrega dentro de si, em razão do bem que você fez. É um tesouro seu, não é dele. O dele, ele que trate de buscar esse tesouro. Então, quando Jesus nos deixa essa mensagem, olha, busque esse tesouro, porque esse tesouro você leva com você. É o único tesouro, porque o resto você deixa. Não, como dizem, caixão não tem gaveta. Então ninguém coloca nada lá no caixão, e se tivesse também seria consumido essa riqueza junto com você. Né? Você que eu digo, o corpo físico. Seria tudo destruído. Então, preocupação é dar o melhor destino à sua riqueza. Só que quando falamos em riqueza, normalmente nós pensamos no dinheiro. Qual é a riqueza que você tem? Qual é a riqueza que você esconde do próximo? Que nós escondemos do próximo? Nós temos tanta riqueza. Talvez alguém pense nesse momento. Mas eu não tenho, minha conta bancária está no vermelho. Né? Que riqueza que eu tenho? Não, a riqueza vai muito além disso. Quem não tem aqui a riqueza da saúde? Mas eu estou doente. Quem não tem a riqueza do olhar? Quem não tem a riqueza do sorriso? Quem não tem a riqueza do abraço? Quem não tem a riqueza da palavra? Todos temos, mas escondemos. Não vou ceder para ninguém essa riqueza. É minha, como se eu fosse gastar. Se eu sorrisse para alguém, eu ficaria com menos sorriso para mim. Não, de forma nenhuma. Então, quando Jesus nos chama a atenção, é isso. Saiba utilizar a riqueza que você tem. Sorria bastante, sirva bastante, ajude bastante. Esse é o objetivo. Não entesoure as riquezas lindas que cada um de nós tem. E que está aí, para colocarmos à disposição do outro. Então, Jesus nos chama a atenção para não servir a Mamon e deixar Deus de lado. Então, primeiro, Deus, que é, nesse sentido global, o nosso relacionamento com os irmãos. Porque ninguém ama a Deus se não aprendeu a amar o irmão. Ninguém vai chegar até Deus se não sorrir, ajudar, amparar. Não, porque senão não chega no Pai. O Pai não gostaria que um filho chegasse até ele e dissesse: olha, Pai, eu te amo. Mas o Pai falaria: e os teus irmãos? Não, esses não gostam muito. Então o Pai não ficaria feliz com isso. Né? O Pai só fica feliz quando vê realmente a união, a fraternidade, a aproximação das pessoas.
episódio do jovem rico, a Priscila lembrou, né? Para mostrar como às vezes nós nos desviamos do roteiro certo e acabamos entrando pelo atalho errado. Aquele jovem era judeu. E como judeu, dentro do judaísmo é um rigor absoluto para a lei. A lei é justiça. Não é muito amor, não, né? Era justiça. Falava de Deus. Quando falo lei, eu estou falando lá da época de Moisés, que vem até Jesus. Então, era um rigor extremo, mas não tinha uma visão correta do que viria a ser Deus, do que viria a ser o próximo, do que viria a ser o amor, o servir ao próximo. Não tinha essa visão. Mas rigorosos na lei. Então, quando Jesus, interpelado pelo jovem, ele diz, olha, siga a lei, os mandamentos. Aí ele fala, mas que mandamento? Era sinal que ele não estava tão atento a esses mandamentos. Não era importante para ele. Era o jovem que, apesar do judaísmo, estava desviado. A riqueza, era um jovem rico. E aí Jesus lembra, olha, assim, assim, assado, não matar, não roubar. Isso eu já faço. Aí será que só agora que ele lembrou dos mandamentos? Ele tinha apagado da memória os mandamentos. Outro episódio que mostra o egoísmo nosso. Aquele fazendeiro cuja terra produziu bastante. E aí, ao invés de distribuir, de auxiliar, ele derruba o celeiro para poder armazenar mais. Pensava unicamente nele. Na casa de Zaqueu, é uma das histórias mais bonitas que tem. Zaqueu, aquele que desperta, aquele que sai do apego e entra no desapego. Zaqueu tem uma história tão linda que não dá para contar agora, mas em outra oportunidade a gente vai ter de falar sobre Zaqueu, o desapego. Eu acho que numa quarta-feira, né, Eli? Sim. Nós vamos falar de Zaqueu e o desapego. Então, a parábola dos talentos, tem aqueles que pegam um talento, fazem render e entrega para o Senhor o fruto do seu trabalho. Mas tem um lá que, apesar de receber um, enterrou para devolver só um. Ou seja, não está nem aí em produzir. Esqueceu da vida. Então, Jesus fala a parábola que nós vamos abordar, que é a parábola do mal rico, e dentro de um contexto em que estavam presentes os fariseus. E os fariseus eram aqueles que tinham aquele entendimento dentro da lei, o rigor da lei, entretanto, com relação ao amor, estavam um pouquinho distantes. Os fariseus avarentos, né? Ouviam as coisas que Jesus falava e zombavam dele, não aceitavam. E Jesus, nesse momento, quando ia falar a parábola do mal rico, ele ainda diz para os fariseus, vós, fariseus, sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês são o que vocês são. Aquilo que vocês mostram para os homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, vocês acham que é muito importante isso para vocês, esse orgulho, esse poder, esse dinheiro. E ele completa, perante Deus é abominação. Tudo que você dá valor em excesso e que é da terra, para Deus não vale nada. Te faz perder, inclusive. Então, Jesus diz que a lei e os profetas, que era a justiça, duraram até a chegada de João Batista. Por quê? Porque João Batista identifica perante as pessoas a chegada do Messias, Jesus. Então, é como se aquela situação anterior, que estava pautada na lei, na justiça, agora precisasse tomar um novo rumo, que era o rumo do amor. E Jesus era o amor. Então, essa parábola, Jesus narra, e ela está envolvida em algumas crendices existentes na época. Crendices entre os judeus. Nada é escrito, não está na Torá, nada. Era crendice. Era a forma como eles entendiam no dia a dia. Então, nós vamos comentar aqui rapidamente a parábola, fazendo os comentários e colocando também um pouquinho dessa crendice
no meio, tá? A parábola do mau rico. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Começa assim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e holanda. Holanda é uma vestimenta feita com linho. E que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Então, esse tópico é da parábola. Bom, nenhum problema com relação à riqueza. Então, ele tinha o dinheiro, se alimentava, vestia da maneira que achava. Ele tinha que cuidar da ostentação. Só isso, né? Da vaidade, da cegueira, isso é importante. Ele não devia permitir que essa riqueza viesse a ser uma prova que pudesse levá-lo à perdição. Aí não. Então, nesse momento, Jesus começava a fazer um alerta aos fariseus, que ostentavam a sua posição de destaque, né? Estavam lá naquela posição tão orgulhosa, viviam na fartura. E aí, continuando a parábola, ele diz assim: havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, na porta do rico, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então entenderam, o homem rico, bem vestido, mesa farta, e na porta estava um pobre que se contentaria em comer as migalhas, que ninguém dava. E os cães vinham e lambiam as suas feridas. A pobreza também é uma prova. Agora é um comentário. Coberto de chagas, feridas, esse pobre. Que chagas, que feridas? Agressões, desprezo, maltrato, ignorado. Isso são chagas que ficam na pessoa. Ponto de vista material. O pobre está na dependência daquele que tem mais recursos. Aquele que tem mais condições, muitas vezes, para não dizer quase sempre, é aquele que poderia amparar aquele que é pobre. Então, é do forte que se espera alguma coisa que possa ajudar aquele que é fraco. E ele apenas queria matar a fome. Não queria mais nada. Não pediu dinheiro, não pediu nada. Pediu apenas migalhas. Nem o pão ele pediu. Queria migalha. Ele, o pobre, mostrando mansidão. Deitado à porta. Deitado, não quis entrar. Não bateu, não invadiu, não. Deitado à porta. Sem agressividade. Com respeito. Tolerância. Sem ganância. Bastava a ele migalhas. Era bastante para matar a fome. E o desprezo do rico, o egoísmo, não dava nem as migalhas. Não, essas migalhas são minhas, como se ele fosse comer depois. Ele tinha tanta comida, não precisava das migalhas. Os cães lambendo as úlceras do pobre. Podemos entender? Um abandono total. Entregue totalmente. Aquele homem era um invisível. Não chegava nem a tocar o coração daquele rico. Aquele pobre não existia, desprezado totalmente. E Jesus, nesse momento, alertava os fariseus com relação ao seu comportamento. Porque era comportamento daquele rico. Era exatamente isso que os fariseus faziam. Continuando a parábola. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Está mencionado isso. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. Aí nós vamos parar e pensar um pouquinho. Jesus falou que o pobre morreu e foi para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. Jesus não estava ali nos falando, através da parábola, exatamente o que ocorre na realidade, na prática. Ele falava numa linguagem que o fariseu, que o judeu da época entendia. Né? Por quê? Porque era aquilo que eles poderiam compreender. Então Jesus não narra nessa parábola o que efetivamente acontece. Sabemos que, ao morrerem, ao desencarnarem,
não iriam ao seio de Abraão, o outro não iria a um inferno. Então vamos tentar entender o que vinha a ser, porque Jesus usou a linguagem que era compreensível para eles. Jesus, nesse momento, mostrava a fragilidade da vida carnal. A morte igualou os dois, o rico e o pobre. Como igualaria o fariseu e uma pessoa extremamente pobre? A morte iguala, deixa todos no mesmo nível. E ele diz que o pobre foi levado ao seio de Abraão. É aquela questão do plantio e da colheita, merecimento, né? Dentro da concepção judaica da época, não está escrito, mas era entendimento da época, os ímpios, os maus, iam para Seol, que era o inferno. Seol, inferno. Dentro do entendimento deles. Nós sabemos que não existe o inferno, né? O inferno está aqui dentro. Está no nosso coração, na nossa consciência. E o entendimento deles. Os justos, naquela época, têm como a ida para um local que era separado daqueles para onde iriam os ímpios, os maus. E era separado por muros ou abismos. Portanto, os maus ficavam separados dos bons por muros ou abismos cavados. E o local dos justos, dos bons, seria o paraíso, ou o seio de Abraão, que é o patriarca. Tal era o respeito, o amor que eles tinham para com Abraão, que era o pai daquele povo. Então ele estava, Abraão, no mais elevado grau. Entendiam, portanto, e nessa expressão fica claro, que quando eles desencarnavam e fossem bons, eles iriam ao encontro de Abraão, que era uma referência fantástica para eles. E os maus iriam para o céu. E era separado por um muro ou por um abismo. Continua a parábola dizendo: e quando ele, o rico, estava nos tormentos, estava no Seol, no inferno, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, o rico disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro para que ele molhe em água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, pois sou atormentado nesta chama. Então, ele percebe a situação dele, vê Lázaro ao lado de Abraão e pede isso a Abraão. O que podemos entender daí? Ele, o rico, estava consciente das suas falhas. Ele não estava reclamando por estar lá. Ele estava reclamando do sofrimento. Por que estava sofrendo? Porque ele não teria sido bom, não teria sido caridoso, não teria amado o próximo. Ele pede apenas que Lázaro venha refrescá-lo. Seguindo a parábola, diz assim: e Abraão, depois desse pedido do rico, né, respondeu-lhe: Filho, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso, ele, pobre, Lázaro, está agora consolado, e tu em tormentos. E demais, e que entre nós e vós, entre eu, Abraão, e o pobre, e você, aí no Seol, está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para cá. Olha o entendimento deles. Seio de Abraão ou Seol, muro ou abismo separando. Então Jesus falava de acordo com o entendimento deles, e que não era a realidade, não é a realidade. Então, Abraão lembra que o seu sofrimento, o rico, decorre dos bens tidos em vida. Que bens? É só o dinheiro? Não. Para ele, era ser bom para ele, era um bem. A ostentação, o orgulho, a vaidade, era um bem para ele, né? Que eles teriam sido, portanto, o motivo da sua perdição. Agora, os males sofridos por Lázaro, a fome, o abandono,
as feridas da ingratidão, do desprezo, foram bem aproveitados como lição. Ele se aproveitou disso, né? Ele teve resignação, uma boa conduta moral, um desapego às coisas da matéria, tolerância, e Abraão fala se reportando, portanto, da crendice da época, né? Seio dele, seio de Abraão, junto de Abraão, ou o inferno. Fala, portanto, desse abismo existente. Para encerrarmos a parábola, para não avançarmos muito, que o macarrão vai esfriar, e disse o rico: pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunhos, e não suceda, eles também venham para este lugar de tormentos. Olha a preocupação do rico, hein? Ele estava no inferno, mas Abraão, pede para Lázaro ir lá, na minha casa, avisar meus irmãos. E Abraão lhe disse: eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, disse. Então, falou para o rico. O rico falou para Moisés, para Abraão, perdão. Não, pai Abraão, mas se for a ele alguns dos mortos. E, obviamente, os irmãos dele, do rico, sabiam que Lázaro havia morrido. Então, se for até eles um dos mortos, que seria Lázaro, portanto, hão de fazer penitência. Olha, a coisa é brava, pensariam, né? Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que se ressuscite alguns dos mortos. Então, o que nós tiramos dessa parte? Olha que interessante, coisas que nós temos um entendimento pleno hoje. Jesus mostra, nesse episódio, que após a morte, as conquistas da alma permanecem. O rico estava preocupado com os familiares, para que não acontecessem a eles o mesmo que estava acontecendo a ele, rico. Ou seja, permanecia no seu coração o amor que tinha pelos seus. Estava no inferno, mas não perdeu o amor. Estava no inferno, mas não perdeu o carinho com os irmãos. Estava no inferno, mas não perdeu a preocupação com o destino dos irmãos. Estava no inferno, mas estava mostrando que o egoísmo estava perdendo lugar. Olha, avisa meus irmãos para que eles possam alcançar o seio de Abraão, que eles não venham aqui onde eu estou. Ele estava deixando, né, esse interesse só em si, agora preocupado com os irmãos. Olha, Abraão, peça para avisar lá. Eu não gostaria que meus irmãos viessem para cá também. Então, ele pede a Abraão que Lázaro vá até eles, até aqueles que ele amava. Abraão disse então, né? Pois tem a Moisés e os profetas que o ouçam. Então Moisés era a maior referência em termos de lei. E os profetas vieram em seguida. Só que o rico atesta que a forma como seguiu a lei havia sido equivocada. Olha, eu tenho Moisés, tive Moisés o tempo todo, mas eu não caminhei da maneira certa. Devo ter ficado muito preso à justiça, mas não me prendi ao amor. E aí? Você seguiu a lei, seguiu a lei, seguiu a lei, desprezou o irmão, desprezou o irmão, desprezou o irmão, nem migalha deu a ele. Faltou, portanto, amor a esse rico. Então, o rico pede que envie algum morto até eles. Porque provavelmente, como disse, os irmãos dele, que continuavam encarnados, ficaram sabendo da morte de Lázaro também. E se vissem Lázaro ali presente, tocaria, talvez, né? Então, Abraão diz que se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, como vão ouvir os mortos? Então, não ouvir a Moisés e aos profetas era o que os fariseus faziam. Eles não estavam muito ligados à lei, porque a lei, mesmo sendo justiça, né? Quando falo lei, eu estou falando lá de Moisés. Mesmo sendo a justiça,
tinha o amor presente. Tinha. Só que eles ficavam muito mais presos ao texto da lei, ao rigor da lei, à letra, e não conseguiram buscar o espírito dessa lei. E aí vem Jesus. Até hoje, Jesus veio para o amor. Hoje, século XXI, muitos, lendo a mensagem de Jesus, estão presos à lei, estão presos à orientação de Jesus e se afastam do amor. Quando, na verdade, Jesus veio para o amor. E para praticarmos o amor, vamos entender a lei, né? A orientação que Jesus nos deixou. Então, que todos nós tenhamos consciência disso. Riqueza. Todos nós temos. Que riqueza? Às vezes até o dinheiro. Até o dinheiro. A prática da caridade não se restringe ao dinheiro. A caridade nós sabemos que é dar. Dar do que temos. Dar o sorriso, a palavra, o apoio. Então, que nós tenhamos essa preocupação. Não sejamos um mal rico que esconde daquele que precisa a sua riqueza. Vamos fazer isso. E nessa situação que a humanidade se encontra, é preciso isso. Sobretudo, nesse momento, muita gente está precisando de um sorriso, de uma palavra, de um apoio, de um amparo. Não vamos ser maus ricos. Obrigado. Poxa, muito bom. Eita, que quando eu crescer, eu quero ser igual a família Ferreira, sabia? Mas o que que nós vimos? Enquanto vocês vão falando, eu vou aqui fazendo minhas anotações, né? A importância de nos desprendermos dos bens terrenos. Claro que eles são importantes para a nossa sobrevivência. Claro, fundamental. Se eu tenho, né, eu tenho algum bem é porque eu corri atrás, porque eu trabalhei para isso. Às vezes a gente tem os vizinhos, é muito comum para quem mora em casa. Você chega com algum bem, o vizinho já vai com aquele olhinho de tandera. Ai, vizinha, tá bem na fita. Mas Deus sabe os finais de semana que eu trabalhei para poder chegar com algum bem material. A gente tem que ter em mente a importância de não invejarmos a riqueza do próximo, porque cada ser humano está colocado no seu devido lugar, né? E circunstância para que evolua espiritualmente. Então a gente tem que tomar esse cuidado, refletir os ensinamentos espíritas, e eu sou grata a Deus por ter conhecido a doutrina espírita. Agradeço a Rô que está aí do outro lado nos assistindo, porque é ela que me levou a fórceps para a fraterna, porque eu não acreditava em nada, eu achava que, Deus, cadê esse Deus que fez eu perder minha loja lá atrás? Já falei isso mil vezes aqui. Que Deus é esse que fez eu perder isso, eu perder aquilo? Porque para mim, na época, o que valia era só o bem material, e está tão além disso, né? A gente tem que refletir os ensinamentos espíritas e tomar a consciência de que Deus nos dá a inteligência, né, a consciência, tanto quanto o dinheiro, poder, tudo isso é colocado em nossas mãos para que a gente possa desenvolver as inteligências menos evoluídas. Cada um tem aquilo, né, que realmente teria que ter para se desenvolver, para a gente chegar ali, né, se você tem um dinheiro, você ter também a consciência de ter o desapego, porque, claro, não é dar tudo que você tem, como a Pri falou, né? Você vai ter tua casa, você vai lá pegar, vender sua casa, toma. Não, porque seria uma irresponsabilidade, que foi o que ela colocou muito bem. Mas é saber ter sem se prender ao que tem. Eu acho isso muito importante, porque, como disse o Adilson aí no finalzinho, Jesus veio para o amor, né? Para nos ensinar a amar ao próximo, para depois você falar, você ama Deus, mas você ama o próximo, que foi o que ele colocou. Não, eu amo só Deus. Não, não é assim. Então, que na pobreza exercitemos a paciência, que na riqueza possamos exercitar a humildade.
Eu agradeço muitíssimo a Dilson, Priscila, por esta oportunidade. Agradeço a Deus pela minha saúde, que hoje é a riqueza maior que eu tenho. É a minha saúde, a saúde dos meus. Para aqueles que não entraram no comecinho, eu deixei aqui alguns recados, né? Que nós temos vários trabalhos que a Fraterna não parou, área espiritual, doutrinária, o curso doutrinário, o Evangelho no Lar, a área social, a livraria, as palestras que não pararam. Então, para aqueles que tiverem o interesse, gente, eu ainda estou com tosse, enfiei uma bala na boca enquanto eles estavam fazendo a live, ainda bem que eu sou bochechuda, mas se eu engasgar, me desculpe. Todas essas atividades, aqueles que quiserem, né, receber as informações, anota aí o nosso WhatsApp, é 36448610. Pelo WhatsApp, a gente tem todas as informações, é só entrar em contato. Último recado, lives da próxima semana. 2/6, quarta-feira, a gente vai ter o nosso querido Francisco Gabilan. E atenção, aqueles que estiverem ao vivo conosco, o Gabilan vai fazer o sorteio de 2 livros, não sei se ele falou 1, agora vai ser 2, tá? De 2 livros, e para aqueles que ficarem até o final, a gente vai fazer umas perguntinhas, né? Um quiz. Aqueles que responderem primeiro serão os contemplados. Então, bora lá no dia 2/6. 6/6, que é no domingo, o Evangelho Dominical vai ser com o casal queridinho da Fraterna, que é o Mauro e a Rosângela, então não percam. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, que Deus abençoe. E Adilson, você encerra, por favor, com uma prece? Certo? Muito obrigada. Então, fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura sempre serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão, o nosso amigo maior. A Ele agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos pela oportunidade de descobrir as riquezas imensas que estão dentro de nós, no nosso coração. Obrigado, Jesus, também por começarmos a entender que precisamos partilhar essas riquezas que carregamos conosco. Que nunca nos falte a oportunidade de distribuirmos o sorriso, a palavra, o apoio, a presença. Agradecemos, Jesus, por tudo isso e te pedimos nesse instante que esteja, Jesus, na casa de todas as pessoas neste mundo. Sobretudo, mostrar-se bem presente nas casas daqueles que estão sofrendo, naqueles que tiveram um ente querido que partiu em razão dessa doença terrível. Que possa, Jesus, com a tua presença, consolar os corações sofridos, trazer de volta a esperança que se perdeu, mostrar a esses irmãos que tudo vale a pena e que tudo passa. Nada permanece, a não ser o amor. Então, que todos nós possamos descobrir que criar em nós o ambiente favorável ao amor, à esperança, à alegria, é realmente conquistar os tesouros que Ele mesmo, Jesus, nos falou para juntarmos. Obrigado, Jesus. E console, portanto, o coração daqueles que estão nesse momento chorando em razão da partida de alguém. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Dilson, mais uma vez. Priscila, obrigada a todos por estarem conosco nesse Evangelho Dominical. Que Deus abençoe a todos nós. Excelente domingo. Beijos. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.